Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Nós estamos estudando o livro do Levítico. Já vimos partes importantes, como do capítulo 1 até o 7, sobre os sacrifícios, o capítulo 8, 9 e 10, sobre a função mediadora dos sacerdotes, como que num controle da religião. Nos capítulos 11 até o 15, as regras do puro e do impuro. Ou seja, o que pode e o que não pode, o que nos aproxima de Deus e o que nos afasta de Deus na concepção deles, judeus daquele tempo, não nossa, cristãos. Hoje vamos finalizar essa parte com o capítulo 16, aonde nós vamos falar sobre o grande dia da expiação. Mas antes de iniciarmos nossos estudos, invoquemos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tudo isso que nós vimos até agora no livro do Levítico tem um objetivo muito grande, de falar que o céu e a terra estavam com a sua ligação fechada, e precisava da ação dos sacerdotes, como mediadores fazendo os sacrifícios, para que o povo pudesse se reestabelecer nessa relação com Deus. Então, se faz importante o sacerdote, todos os ritos e os sacrifícios. E hoje nós vamos olhar sobre o grande dia da expiação, chamado Yom Kippur, que era comemorado sempre ao final do mês de outubro, e uma festa muito importante. Ela era realizada um pouquinho antes da festa dos tabernáculos, outra festa muito importante. E aí eles pensavam assim: vamos nos livrar de nossos pecados através de um bode expiatório, para podermos nos religar a Deus. O capítulo 16, ele é uma fusão de diversos ritos em diversos tempos. Nós estamos falando aqui antes do povo entrar no deserto para fazer a sua caminhada. E depois disso, ao longo dos séculos, foram sendo modificados esses ritos. E eles vão entrando aqui. Nós não vamos nos ater a tudo isso. Nós vamos sim pegar a parte teológica disso, aquilo que importa para nós. Então, quando você pega o livro do Levítico, no capítulo 16, você tem uma descrição geral ali no início, depois do versículo 3 até o versículo 10, você tem os ritos de sangue para as pessoas, do versículo 11 até o 15, os ritos para a purificação do santuário e do altar, e depois no versículo 20, 21 e 22, o bode expiatório, e depois, até o 28, algumas normas de como fazer isso daí. Para nós, tudo isso é importante o quê? Primeiramente, que esse povo tinha por hábito querer apagar os seus pecados. E eles faziam isso através de um rito, através de um sacrifício, através de um gesto externo. Então, no Yom Kippur, nesse dia tão importante, eles paravam, faziam uma meditação sobre os seus pecados, sobre os pecados da nação, porque eles fazem parte de um povo. Não existe só o meu pecado, existe o nosso pecado enquanto povo. Então o povo erra, se afasta de Deus, o povo se reaproxima de Deus. E dentro disso, eles tinham uma celebração importante, onde eram pegos 2 bodes, o sacerdote colocava a mão sobre os dois, fazia um sorteio, um ia para Yahvé, para expiar os seus pecados, e o outro ia para Azazel, um líder dos demônios que ficava no deserto e queria receber todos esses pecados naquele bode que era solto no deserto, longe de qualquer habitação, para lá ser comido pelas feras e retirado da vista de todo mundo, da visão, do convívio, como eles queriam que fosse com os seus pecados, simplesmente eliminados. Então, nós temos essa parte tão importante. Vamos ouvir o trecho do capítulo 16, versículos 20 até o 22. Feita a expiação do santuário, da tenda da reunião e do altar, fará aproximar-se o bode ainda vivo. Araão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode e confessará sobre ele todas as faltas dos israelitas, todas as suas transgressões e todos os seus pecados. E depois de tê-los assim posto sobre a cabeça do bode, enviá-lo-á ao deserto.
conduzido por um homem preparado para isso. E o bode levará sobre si todas as faltas dele para uma região desolada. Quando ele tiver soltado o bode no deserto, Arão entrará na tenda da reunião e retirará as vestes de linho que havia posto para entrar no santuário. Deixa lá ali. E aí ele vai banhar, vai fazer uma série de coisas, rituais. Ou seja, nesse momento, o povo precisa reatar a sua relação com Deus, fazer essa religação entre o divino e o humano. Isso é feito através de um sacrifício, então o bode, esse bode que expia o pecado de todo mundo, por isso o bode expiatório, tão famoso hoje nos nossos dias, porque sempre que algo dá errado, a gente acha um bode expiatório. Um time perdeu o campeonato é por causa do fulano, ele levou toda a culpa de todo mundo. O que isso tem de importante, gente? Bom, primeiro que é bom a gente tentar apagar os nossos pecados. Mas somente um ritual, você transferindo através de um ritual com um pouco de sangue sobre um bode, você se livrou dos seus pecados? A gente sabe que não. Livrar-se dos pecados, para nós cristãos hoje, é algo muito diferente. Uma coisa é você fazer um gesto externo, onde você não muda de vida, e ali você, como que, livra a sua consciência. Mas, na verdade, aquilo ainda está aqui dentro de você. Você fez um ritual, você fez algo externo. Você não mudou, não se propôs a mudar a sua vida para que não cometesse novamente esses pecados. Ou, no mínimo, que lutasse para não cometê-los. Então, esse povo anualmente fazia essa festa. Era uma festa grande, era uma festa muito bem organizada. Então, para nós, o que é importante? Primeiro, quando ia ser feito isso daí, e aí você tem uma parte do templo chamado Santo e uma parte do templo chamado Santíssimo, Santo dos Santos, onde só o sacerdote podia entrar. E era separado uma da outra por um véu. Então a primeira coisa, quando Jesus na cruz morre, o véu do templo se rasgou, como que se essa forma de organizar a religião não fosse mais necessária. O grande sacrifício foi feito. Jesus na cruz fez o seu grande sacrifício. Olha aqui. Então, diante disso, não se precisa mais daqueles sacrifícios. Segundo, para nós cristãos, o sacramento da confissão é muito diferente. Eu não preciso comprar um animal, eu não preciso oferecer um tourinho, um bode, nada. Eu preciso me arrepender dos meus pecados, fazer um propósito para não mais cometê-los e fazer uma confissão. E olha que a confissão é bem diferente de você jogar um sangue sobre um animal e você ter que ir lá falar o seu pecado para o padre. E diante disso, nós temos algumas coisas mais. Jesus, ele é o único sacrifício. Quando nós pegamos na carta aos Hebreus, capítulo 9, Paulo vai falar muito claramente que não se exige mais sacrifícios, porque Jesus é o único sacrifício. Ele perdoa os nossos pecados sem cometermos sacrifícios, porque ele é o sacrifício. A remissão, a expiação dos nossos pecados está sim nessa religação que Jesus fez entre o céu e a terra. Tanto que no seu batizado, o que acontece? Uma voz do céu vem e fala: este é o meu filho muito amado, em quem eu me comprazo. Então, tudo aquilo que para os judeus necessitava de rituais, de sacrifícios, para nós não. Jesus liberou novamente entre o céu e a terra. O véu do templo que se rasga e Jesus como o verdadeiro e único e último sacrifício. E a gente sempre lê o Antigo Testamento sobre a ótica do Novo Testamento, porque senão a gente começa a praticar os costumes do povo judeu. E nós queremos entender as raízes da nossa fé. Se você sempre assiste os nossos vídeos, mas ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva! E estejamos juntos a estudar a Palavra de Deus. No nosso próximo vídeo vamos começar o capítulo 17 até o final do livro do Levítico, que vai falar sobre a santidade. Paz e bem a todos e a todas.